Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo trazendo informações sobre ferramentas e softwares que vão ajudar nessa compreensão sobre simulação climática e simulação do ambiente interno das edificações. Aqui vamos trazer mais uma dica vinda do Andrew Smash. As ferramentas que ele traz sempre para ensino são muito boas. Vamos falar um pouco hoje sobre as ferramentas de iluminação diurna, né? Sobre a dinâmica da iluminação do dia. Então, essa ferramenta está lá em Andrew Smash /software /daylight -box -web. Trata-se de uma ferramenta que vai te ajudar a desenvolver pequenas simulações sobre ambientes fechados. Imagine um quarto, imagine uma sala, onde você vai implantar portas e janelas e compreender como vai ser a distribuição da luz diurna lá dentro. A ideia principal do software é lhe mostrar informações desde a carta solar até a compreensão interna. Então, tem simulações aqui bem interessantes e você pode trabalhar isso de forma externa também, barreiras laterais, também elementos de proteção, sejam eles horizontais, sejam eles verticais, em torno das janelas, como castilhos. Então, é bem prática, a gente vai ver aqui o início e dinâmica. Vai ser preciso 2 vídeos para que a gente possa compreender com detalhes as possibilidades e os recursos que estão aqui disponíveis dentro do Dynamic Daylight. Então, quem quiser outro vídeo, assistam, dê um like e a gente pode ir avançando para tirar essas dúvidas. Dentro dos CADs e softwares como BIM, atualmente já existem muitas ferramentas que já fazem um pouco disso. Porém, aqui a dinâmica é bem mais integrada. Você já tem uma integração direta das ferramentas de clima com as ferramentas de luz do dia. Então, isso torna o processo, eu acho, bem mais interessante, bem mais dinâmico para que a gente possa trabalhar dentro do nosso dia a dia, do arquiteto. Então, aqui em cima, quando a gente acessa, pedir para ele lançar para o app, na página principal ele já dá um aviso bem interessante que é com relação ao as características e as ferramentas que ele usa, né? Então ele usa tudo isso baseado num modelo de distribuição de radiância chamado Diva Bayesian, e todo o processo, as descrições e os padrões utilizados de céu usam como referência a ISO 15469 de 2004, então é uma estrutura recente, não trabalha com dados nacionais, lógico, são internacionais, mas lhes dão as referências de onde vai trabalhar. Então ele tem ferramentas desde a distribuição da iluminação por perfis ali dentro do ambiente, criação de globos, que ele chama da distribuição dos ambientes luminosos, já que ele está trabalhando a parte interna. E também o mais importante, que é quando você vai ter a possibilidade de trabalhar integrações de dados do Energy Plus, que nós já vimos nos vídeos anteriores falando sobre carta psicrométrica, que ele pode desenvolver aqui também, lá no Clement Tools. Você pode trazer também aqui. E essas ferramentas você pode cruzar e entender essa distribuição, né, para cada local, para o local que você está analisando. Não somente por latitude, mas também por dados climáticos mensurados no local, principalmente por conta do tipo de céu distribuído, né? Então, às vezes, é interessante você fazer essa análise segundo as condicionantes ambientais do local. Agora, vamos deixar de falar, vamos ver um pouco na prática, depois a gente entra nessa questão dos modelos numéricos, das referências que podem ser desenvolvidas por aqui. Então, clicando na nossa aba de lançamento, você vai cair no software. O software ele vem com essa estrutura base inicial, né? E ele vem esse quarto, esse ambiente como referência de insolação que vai ser trabalhado. Então, o próprio modo você analisa. Aqui é legal porque ele já dá o norte, ó. Ele está dizendo para você que aquele ambiente, o norte, ele está distribuído daquela maneira. Então, você já tem um padrão, uma referência, já ajuda quando você vai fazer as compensações. Eu quero fazer o meu e quero entender como é que está essa distribuição. E, aos poucos, você já vai podendo trabalhar também essa mudança de orientação. Passo 1 aqui para compreender é o local, né? Nós vamos trabalhar em cima de uma distribuição pensando em uma latitude no Brasil. Então é importante pensar e manipular um pouco isso, saber
como é que está, qual é a latitude que você vai trabalhar. Então, o local é crucial. Então, para achar o local, nós vamos ter que primeiro definir isso dentro das informações que ele fornece para a gente. Aqui ao lado já são as distribuições ao longo do dia. Ele já mostra esse fator de iluminação, como é que está essa concentração dos níveis de iluminação do local. Também trabalha essa questão do tipo de ambiente, que ele está falando aqui que é um quarto, quais são as dimensões desse quarto, já em áreas e altura e largura, então você já consegue usar isso como parâmetro também. E as informações do local de medição, né? Qual é a informação, qual é a cidade que está sendo feito esse estudo. Você pode vir aqui, alterar a questão da latitude, basta você vir aqui, ó, site longitude ou site latitude, que é onde está na lateral, e o dia do ano também. Aqui, quando eu clico, ele já vai me permitir a longitude que eu tenho que trabalhar. No caso, a longitude para o Brasil são latitudes negativas. Lembre-se sempre disso, nós estamos a oeste. E a latitude que eu vou trabalhar, a latitude natal, estamos trabalhando com a latitude menos 4, 3 a 4, só para a gente ter uma noção. Achei complicado trabalhar por ali. Você pode vir aqui em cima, ó, painel de localização, e você pode pedir para ele o local, ele vai pedir a localização em termos de altitude. A localização em si, você pode pedir para clicar no mapa. Então você clica no mapa, ele já vai dar uma noção para a gente onde está, aquela posição onde já estava lá no meio do oceano. Então você já pode vir aqui e dar um zoom para o local que você de fato vai fazer aquela sua simulação. Para dessa forma não haver dúvidas quanto ao local que está sendo simulado seja o mais próximo daquele, ou similar com relação às condições de latitude, daquele que você de fato vai trabalhar. Aplicado, então a gente já vai ter mudanças aqui com relação à distribuição do céu, a carta solar já vai mudar. Por exemplo, você tem uma distribuição do céu baseado geral, como ele mostra, por hora, que é de acordo com essa movimentação do Sol, e também acumulativo. Então você pode fazer um acumulativo em termos de lux por hora, como está esse acumulativo até aquele ponto, ou até aquele momento do seu estudo, né? Qual o ponto que você está ali trabalhando. Luz natural, luz do Sol. Vamos trabalhar primeiro com a luz simplesmente distribuída ali no céu, no estático. Como é que vai ser essa distribuição, né? Sem pensar em horários. Depois a gente vê a distribuição dos horários. Então, aqui ao lado temos também a distribuição do histograma, como eu tinha comentado, já muda um pouco, o fator do solar já muda um pouco, a gente pode alterar essa grade aqui, esse gráfico. Você pode vir aqui e mudar a questão da forma do histograma, o alvo aqui, trabalhar essa questão do fator de luz solar, quantos por cento de perda, de ganho que pode estar acontecendo. Costumo deixar assim, e você pode mudar, na verdade, a escala, né? A escala de fator de luz, a porcentagem de luz natural que está entrando naqueles pontos, para que ajude na hora de você fazer o fatiamento. Você sabe que tem ali uma quantidade muito pouca e não adianta trabalhar com luz natural acima de 20%, 30% num ambiente que propositalmente vai ser menor. Então, você tem ali essa limitação. Vamos entender como é que eu posso fazer essas mudanças nas janelas, né? As janelas, fora isso aqui, eu posso clicar no ambiente, ou clicar no elemento, seja parede, seja janela, movê-la à medida que eu quero. As dimensões ficam aqui ao lado, de forma muito bonita, esclarecendo já qual é a posição que você está trabalhando. Pode subindo de maneira controlada, clicando 2 vezes, então você pode abrir mais essa janela ou alterar a sua posição de uma maneira mais controlada, não somente arrastando. E também o estilo de janela, né? Se você for aqui no canto superior esquerdo, você clica na janelinha, tem novos modelos, tem a própria janela em si, configurações que ela possa ter e inserção também de outros elementos, caso seja a necessidade. No canto superior direito, nós temos 2 situações, a questão das aberturas e a questão das paredes. O primeiro bloquinho ali é para você alterar as dimensões do próprio quarto. Então esse quarto ele tem 2,40 de altura, 5 de largura e 7 de profundidade. Nós podemos trabalhar com um quarto de fato, isso está mais para uma sala. Pensar algo como sendo 3
por 5 metros, para que a gente possa ter uma noção de um quarto pequeno, por exemplo. Como seria isso? Então, feito isso, também posso alterar aqui dentro a questão da espessura de parede. Está trabalhando com uma espessura de 215 milímetros. Em geral, nós trabalhamos aqui no Brasil com 150 milímetros, que é a parede de 15 centímetros. E a questão também da altura, né, para fazer o telhado. Percebam, se você olhar com calma, que existe uma inclinação, que é como se o telhado fosse um pouquinho mais alto e não exatamente colado ali na parede que desce, que vai fazer a lateral. Então aqui já mudou a dimensão, a distribuição de luz ficou bem mais uniforme, dada a situação, e as janelas a gente já pode pensar em modificá-las. Posso pensar, por exemplo, se você quer uma simulação de uma porta, você aproxima e pode puxar essa porta, clicando com o mouse, essa janela, e ela se torna uma porta de 2 metros ali. E a espessura, né, em vez de trabalhar com ela como 90, vamos trabalhar ela aqui com 80. Como comentei, para você fazer esse controle exato, clica aqui e ele já vai modificando para permitir melhor o controle para você. Você pode mudar aqui, clica no número e digita 800 milímetros, que são os 80 centímetros. Fiz isso, posicionei a porta, mudei aqui a posição, a gente já vai percebendo transições, né? A iluminação interna já muda bastante quando eu fiz aquilo. E isso tem que ter o perfil também da altura, né? Se você clica nesse plano, ele vai dar a altura do plano de trabalho, que a gente já conhece da área. Então aqui eu tenho, 850 é o plano de trabalho. Será que é aquilo que eu estou fazendo ou não? O plano de trabalho é um pouco menor, é 70 centímetros. Então, 700 centímetros. Ele até avisa que, em geral, uma mesa típica da Europa e União, ele tem 85 centímetros e 75 centímetros nos Estados Unidos. Então, isso aqui é uma região, é a questão do plano de trabalho. Por isso, a relação, Brasil pega muito mais referência norte-americana, trabalhamos com os 75 centímetros aqui dentro. Então, vamos trabalhar aqui com 75, como uma mesa, e definido isso, vocês percebem que ele baixa um pouco, fecha aqui, então você já pode ver como é que está essa distribuição. Tem um gráfico com essa distribuição, você já vê que ele se concentra ao longo de todo o quarto, com entre 8% e 10% de iluminação que está sendo considerada. Podemos também ver estatísticas aqui dentro do ambiente, isso é bem interessante, quantos por cento da luz do dia de fato está lá dentro. E na distribuição de céu, se você pedir para trabalhar com um céu dinâmico, você pode modificar o horário, que aí fica interessante, você mudar a época do ano e o horário. Então, se você clica aqui no cursor imóvel, você pode pôr no inverno, por exemplo, e manualmente modificando esse horário e percebendo como é que vai ocorrendo essa mudança da iluminação ao longo do dia, especialmente ali, quando é que vai ter uma entrada de luz com maior presença e aproveitamento dentro daquela unidade de estudo. Da mesma forma, eu modifico arrastando para o verão, percebo também essas transições. Se ficou difícil trabalhar com isso de forma manual, quer mais exatidão, então você vem aqui e pede para fazer isso de forma manual, seja aqui na lateral, para você modificar a latitude, data, por exemplo, horário, você faz essa modificação. Ou você pode vir aqui e fazer a digitação. Você vem e faz a digitação disso, de local, de latitude, de aspectos do plano de trabalho, tudo isso está nos 2 pontos. Então, feito isso, você já consegue perceber essas mudanças. Pode mudar aqui para lux, queira, né? Em vez de trabalhar com porcentagem de penetração da luz, trabalhar realmente em quantos lux estão entrando ali. E aí você já vai ver, quanto de luz está entrando. Perceba, a unidade medida é 1000 lux, então a média é de 1,97 mil lux, então você já tem uma proporção ali. O máximo, que é bem na beira da janela, você já está trabalhando com algo como 5,44. Então, aqui são as ferramentas básicas que já podemos utilizar para manipular e extrair informações. Existem muito mais detalhes que podemos trabalhar, que vai ficar para o próximo vídeo. Valeu!